Deus abençoe a paz de Cristo Jesus, que Deus ilumine a todos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar com a palavra da justiça e da injustiça, né? Aonde nós pedimos misericórdia a Deus, compaixão a Deus, aonde nós pedimos a Deus a sua compaixão, a sua misericórdia em nossas vidas, né? Os deveres da família. Eu quero dizer para vocês que, porque fala os deveres da família, e lá na frente fala do servo e do senhor, ou seja, lá na frente já se trata de uma liderança, tanto a liderança familiar, como uma liderança no ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque tanto um ambiente familiar como um ambiente de trabalho forma uma família, você sabia? Por exemplo, temos a família de sangue, né? Materno, paterno, mas temos também a família de trabalho, a família de trabalho. Aonde você trabalha, o ambiente de trabalho é um ambiente familiar. Um ambiente familiar, se tratando de um ambiente de trabalho, por exemplo, um conjunto de trabalhadores numa empresa, numa instituição, formam uma família, aonde o patrão ou a liderança é como se fosse um pai na casa paterna, na casa familiar. Infelizmente, muitos patrões hoje têm sido muito injustos com seus funcionários, né? Aliás, tem uns patrões que dizem assim: eu estou ajudando você só porque deu emprego para a pessoa. Mas ela esquece também, ou ele, o patrão, a patroa, esquece que da mesma forma que um funcionário precisa de um patrão precisa de um funcionário. Agora imagine um patrão trabalhando numa empresa ou numa microempresa sozinho, né? Como é que ele vai fazer? Então, continuando na parte 2 de Colossenses, no capítulo Colossenses capítulo 3, nós vamos continuar no capítulo 3, vamos falar sobre os deveres da família, que também globaliza uma instituição, uma empresa, um ambiente de trabalho, né? Então diz assim, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu quero explicar esse versículo 18 de Colossenses 3. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Deixa eu explicar para vocês. Tem muitos homens que colocam a esposa como uma escrava, né? Eu sou o homem, eu sou o cabeça, então você tem que me obedecer. Não é por aí. A esposa tem que obedecer ao marido naquilo que é lícito. Por exemplo, se o marido quer que a mulher faça algo ilicitamente, por exemplo, algo que Deus condena, ela não tem que obedecer ao marido, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, disse o apóstolo Pedro, quando foi preso, junto com João, se eu não me engano, e depois foi solto. Eles foram presos de novo e levaram ele no Sinédrio e perguntaram: vocês estão pregando de novo em Jerusalém? Eles disseram: estamos pregando sim o evangelho do Senhor, porque melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando fala esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor, é submissa, é obedecer naquilo que é devido, né? Como também muitas das vezes o homem, às vezes, obedece a mulher. Qual o problema do homem obedecer a mulher se a mulher estiver certa e ele estiver errado, né? A mulher dá um conselho, não tem nada a ver, né? Então, isso é quando se trata de coisas lícitas. Eu já vi homem dizer assim: não, eu sou o cabeça, eu sou o homem, então tem que fazer o que eu mando. Não, nada disso,
desde que o que você fale está enquadrado dentro da verdade, tanto diante de Deus como diante dos homens, principalmente diante de Deus, né? Não é bagunçado assim, não. Aí diz assim: marido, amai a vossa esposa e não trateis com amargura, né? Então eu falei sobre a submissão, né? Na verdade, a mulher foi tirada do lado do homem, não foi da sola dos pés e nem da cabeça. Nem para ser cabeça do homem, nem para mandar no homem e nem para ser pisada pelo homem, né? Foi tirada do lado para andar ao lado do homem. Essa é a verdade. Aí aqui no versículo 19 diz assim: marido, amai a vossas esposas e não tratei com amargura. A mulher é muito sensível, qualquer coisinha ela se sente amargurada. Isso é normal. Isso é normal da mulher, que infelizmente faz muito mal para a mulher quando a mulher é muito sensível. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Mas o marido, amai a vossa esposa e não tratei com amargura, ou seja, não responder com brutalidade, não pedir algo com brutalidade. Isso é coisa que a gente vai abordar em outros assuntos, gente, porque o propósito dessa mensagem vai mais adiante. Então, o que acontece? Ninguém pensa igual, gente. Ninguém pensa igual. Não adianta você dizer assim: o homem tem que pensar igual a mulher tem que pensar igual ao homem. Não, nada disso. Nada disso. O problema que às vezes destrói uma família não é pensamento diferente, é falta de acordo, é não entrar em acordo. O que faz uma família permanecer de pé não é o pensamento diferente, porque pensamento diferente nós somos como os dedos das mãos. 5 dedos, mas nenhum dos 5 dedos são iguais. Todos são desiguais. Assim é o pensamento humano. Não tem pensamento igual. Agora, existe um acordo. O que é acordo? Do jeito que você está falando está melhor? Então vamos fazer do seu jeito. Porque muitas vezes o homem diz assim: não, eu sou o homem, então vou fazer do meu jeito. Não. Muitas vezes a opinião da mulher está mais melhor. De repente, do jeito que ela está falando, pode ser melhor. Não é porque o homem é homem que tudo que ele fala vai ser melhor. Não, não é assim, gente. Então, às vezes, o que eu falo é melhor do que o que vai dar mais certo do que o que a minha esposa falou. Então, vamos fazer. Mas se o que ela falou vai dar mais certo do que eu falei, então vamos fazer do jeito que ela falou, vamos tentar. Então, isso se chama acordo, tá bom? Isso se chama acordo. Aí diz assim: esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Ou seja, como a igreja é submissa ao Senhor, né? Mas também temos que entender que o Senhor amou a igreja a ponto de dar a vida por ela, né? Ou seja, o marido tem que amar a esposa a ponto de dar a vida por ela. Não é fácil não, mas é bíblico isso, tá? Aí o versículo 20 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, o filho obedeça os vossos pais. Fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, os filhos têm que obedecer os seus pais, né? Uma orientação. Só que muitas das vezes o pai, por ser pai, o cabeça da família, quer que o filho faça coisa ilícito, né? Por exemplo, eu tenho meu filho, eu não posso forçar o meu filho a querer ser o que eu quero que ele seja. Não. Ele tem que querer ser o que ele tem proposto no coração dele, né? Eu tenho que orientar: filho, é isso mesmo que você quer, tal, você não tem outra opção, tal. Mas eu não posso dizer assim: você vai ser isso, porque eu queria ser isso e não consegui, então você vai ser. Não é por aí. Porque aí nós vamos irritar os nossos filhos. Aqui na frente eu vou falar. Diz assim: filhos, versículo 20 de Colossenses 3. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis, tá bem? Tá vendo? Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fique desanimado. Gente, eu já tive essa experiência. Às vezes você quer impor muito ao seu filho ou à sua filha, e às vezes é como se a gente botasse água, né? Um balde de água fria nele ou nela. Quando ela tem um projeto, um sonho,
Aí você, não vai dar certo, não, você não tem futuro, isso aí você não tem capacidade. Lógico que eu nunca falei isso, né? Eu estou dizendo assim, quando você coloca um obstáculo na vida do seu filho ou da sua filha, né? É como você desanimar, irritar o filho ou a filha, né? Quando fala filho, está se resumindo ao filho e à filha, tá, gente? Então é como colocar um desânimo nele. E aí ele ou ela desistir dos seus sonhos e dos seus projetos. Então a palavra do Senhor diz o quê? Filho, em tudo obedecer vossos pais, fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fique desanimado. Servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. O que é obedecer o Senhor segundo a carne? É obedecer o seu patrão, obedecer sua patroa. Lógico, se o seu patrão tiver errado, sua patroa tiver errado, vamos falar lá na frente, fazendo coisa ilícita, você tem que ser humilde, manso ou mansa, e chegar no seu patrão ou na sua patroa e aconselhar. Se você vê que o seu patrão está injustiçando o funcionário, ou sua patroa está injustiçando o funcionário, até mesmo, de repente está até injustiçando você mesmo, você tem que chegar nele e dizer assim, olha, eu sou uma conhecedora da palavra de Deus, porque para aconselhar alguém, gente, que está fazendo errado, não precisa você ser uma pessoa conhecedora da palavra, não. É só você conhecer um pouquinho da lei dos homens, eu não digo nem a lei de Deus, né? Então você vai ter que chegar nele, porque diz assim, o versículo 22, servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração, temendo a Deus, ou seja, temendo a Deus. Você obedecer seu patrão, sua patroa, não simplesmente na presença, mas na ausência, não no sentido de agradar homens, mas para agradar a Deus. Né? A gente obedece o patrão, a patroa, quem tem patrão, quem tem patroa, por amor a Deus. Né? Tem uns que nem merecem que os funcionários, ou, né, a funcionária obedeça, mas por amor a Deus tem que obedecer, porque assim você está agradando a Deus. Mas se por acaso seu patrão, sua patroa estiver injustiçando você ou alguém, você tem que chegar nele e dizer assim, ó, você está fazendo assim, por favor, quero conversar com o senhor ou com a senhora, porque eu estou vendo que o senhor e a senhora está fazendo errado diante da lei dos homens e da lei de Deus. Por quê? Porque você vai estar poupando o seu patrão e sua patroa a ter uma falência, né? Falir, se destruir e até mesmo lá na frente cometer um suicídio, porque muitas pessoas que falem, que vêm a quebrar financeiramente, lá na frente muitas das vezes não tem força de superar e cometem um suicídio. E além disso, cometem um suicídio fisicamente e um suicídio espiritual, ou seja, uma pessoa que pode perder a salvação, né? Biblicamente falando. Então você tem que aconselhar, irmão, porque senão você pode pagar. A Bíblia fala do atalaia, né? Do vigia, do guarda, ou seja, que aconselha, né? Nós vamos falar sobre isso depois, em outra mensagem. Então você pode dizer assim, não, eu sou um empregado, sou um funcionário, uma funcionária, cada um faz o que quer, como entender, isso aí não pertence a mim, estou aqui para trabalhar, é problema dele com Deus. Você está errando, você vai para o buraco junto com o seu patrão, com sua patroa, porque às vezes ele está fazendo uma coisa, achando que não está fazendo errado, né? E no Brasil tem muito isso, é ou não é? Às vezes a pessoa, por dar um emprego para alguém, está achando que está fazendo tudo, não está fazendo tudo, às vezes está lá injustiçando, bebendo o sangue daquela pessoa, e por ter dado um emprego para ela, acha que está fazendo tudo por ela. Não é verdade, até porque, é igual eu falei anteriormente, o patrão precisa também do funcionário. Então, servo, obedecer em tudo, versículo 22, o vosso Senhor, segundo a carne, ou seja, o ser humano, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração,
temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para Deus, como para o Senhor, e não para os homens. Ou seja, tudo que você fizer, seja no seu trabalho, seja em casa, seja lá lavando a sua louça, seja lá lavando o seu banheiro, o banheiro da sua empresa, da empresa que você trabalha, seja servindo alguém, faça, contudo fizerdes, fazei de todo o coração, como para Deus, como para o Senhor, não para os homens. Faça para os homens como se você estivesse fazendo para Deus. Olha, gente, que maravilha, né? Versículo 24: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo. O Senhor é que estáis servindo. Ou seja, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da aliança a Cristo, o Senhor é quem está servindo. Ou seja, você serve o seu patrão, a sua patroa, até mesmo o seu funcionário. Você que é um microempresário, um empresário, você também pode servir o seu funcionário, né? Como se estivesse servindo o Senhor. Porque além de você, tem o Senhor soberano, né? Para terminar, vamos lá. Ciente de que... Não, vou voltar para o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor, e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, a herança de quê, irmão? Aqui não está falando de salvação, não. A recompensa da herança da sua humildade, da sua serventura, ou seja, da maneira de você servir. Amém? Pois aquele que faz injustiça, versículo 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, quem faz injustiça, seja patrão, seja funcionário, seja o marido injustiçando a esposa, seja a esposa injustiçando o marido, seja o filho injustiçando o pai, a filha injustiçando os pais, ou os pais injustiçando a filha, os filhos, vai ter uma recompensa da sua injustiça. E não adianta dizer assim, não vou não, porque vai. É bíblico isso, irmão, isso é profético. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 1 de Colossenses. Senhores, está falando do pai, da mãe, do patrão, da patroa, de todos aqueles que estão na frente de uma instituição, seja uma instituição filantrópica, seja uma instituição religiosa, seja uma instituição empresarial, seja uma instituição familiar, quem está na frente de um trabalho, um patrão, a patroa, um pai, uma mãe. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Equidade, gente, equidade não fazer diferença, acepção, ou seja, tratar todos de maneira justa, né? Lógico, cada um na sua função, mas tratar com equidade, com justiça, com igualdade, no sentido de cada função, né? Igualdade no sentido de amor, de servir, de amar, amém? Ou de julgar a causa. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, faça as coisas corretas, porque você não pode esquecer que você tem um Senhor no céu. Não um Senhor, a vez que você serve, mas alguém acima de você que vai fazer com que você colha o fruto do que você plantou. Então, deixa eu dizer para vocês, pai, mãe, filhos, filhas, patrão, patroa, funcionário, todos têm que ser fiel uns aos outros. Às vezes eu atendo pessoas que dizem assim, meu Deus, eu faço tudo direitinho, mas eu não consigo receber as coisas certas. Eu luto tanto para mim ser abençoado e não vejo nada. Porque às vezes você injustiça alguém.
De repente você faz o contrário da palavra de Deus. Não, missionário, mas eu nunca injusticei ninguém, eu não injustiço ninguém e tal. Às vezes você não injustiça alguém humanamente, mas você injustiça o próprio Deus. Ué, missionário, tem como eu injustiçar Deus? É o que mais tem no mundo. É o que mais tem no mundo, é pessoas que injustiçam Deus. A primeira injustiça que você faz com Deus, ele morreu na cruz, na pessoa do Senhor Jesus. Deus enviou o Senhor Jesus para morrer por você, por mim, por nós. E muitas das vezes nós somos ingratos a Deus. Quer ver uma das maiores provas da ingratidão? Tem pessoas que não agradecem a Deus por nada. Tem pessoas que têm o fôlego de vida, não agradecem a Deus por nada. Tem pessoas que trabalham o mês inteiro, quando recebe o seu salário, não lembra da obra de Deus, não lembra de ofertar na obra de Deus. Isso é ingratidão, gente. Não lembra de tirar o dízimo dela. Isso aqui é para a obra do meu Senhor, porque foi Deus quem me deu saúde, me deu força, me deu disposição para mim trabalhar e ganhar o meu salário. Então presta atenção, irmãos, o que é injustiça. De repente você não injustiça alguém fisicamente, pessoalmente, mas injustiça a Deus. De repente você é aquela pessoa que vai almoçar, vai tomar café, vai jantar, não agradece a Deus pelo alimento. Você vai dormir, não agradece a Deus pelo dia. Levanta de manhã, não agradece a Deus pela noite. Não agradece a Deus pela saúde. De repente você é daquelas pessoas que diz assim: Deus não precisa de dinheiro, eu não vou enriquecer pastor. Não, é porque você está injustiçando Deus. Porque a oferta, irmão, o dízimo é bíblico, está na palavra de Deus. Então, se você tem esse pensamento, eu vou enriquecer pastor, você está injustiçando Deus. Sabe por quê? Quantas pessoas estão por aí vivendo de auxílio? Uns doentes, porque não tem saúde. As pernas não funcionam, não enxerga, não anda. É ou não é assim? Não consegue comer uma comida boa, porque às vezes até tem condições, mas não pode comer porque ela come à base de receita médica. Essa é a verdade. Pessoas que não agradecem a Deus, recebem o salário dela, primeira coisa que ela passa, eu vou falar, é no prostíbulo. Alguns homens, né? Nos bares, tomar uma cerveja, comprar uma carteira de cigarro, e não está nem aí em agradecer a Deus, em retribuir a Deus. Peraí, eu vou ajudar a obra de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Mas a instituição, a obra de Deus, precisa. Por exemplo, eu estou aqui agora, né? Eu estou aqui agora. De repente você está me ouvindo pela noite, pela madrugada, pela manhã, pela tarde. Você se encontra no hospital. De repente você encontra querendo tirar a própria vida, querendo cometer um suicídio. De repente você está agora vivendo um momento de dor, de aflição, uma hipertensão no seu peito, no seu coração. E através dessa palavra você vai receber a cura. Por que você está tendo acesso a essa palavra? Porque alguém nos ajudou a nos manter, a nos dar condições para essa palavra chegar até você. Então Deus não precisa do seu dinheiro. Mas a obra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, os homens de Deus fizeram a obra de Deus com a ajuda de dízimo e de oferta. Tem muitos exemplos de pessoas que manteram ou mantiveram a obra de Deus, como está escrito em Lucas capítulo 8, se não me foge a memória. Então, de repente você não injustiça seu funcionário, né? Seu patrão, você é fiel ao seu patrão. De repente você é fiel ao seu funcionário, mas você é infiel a Deus, você trai a Deus, você injustiça a Deus, né? Injustiça a Deus.
E aí, voltando ao patrão de novo, às vezes o patrão injustiça o funcionário. Passa 2, 3 meses, 4, 6 meses para fechar a carteira do funcionário. Isso é injustiça, meu irmão. Você vai colher. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Essa é a verdade, gente. Preste atenção. E às vezes paga um salário injusto, que a lei dos homens também não permite. A lei é que 1.000 metros de distância você vai ter que dar um transporte para o seu funcionário. Tem pessoas que vai 3, 4, 5 metros, 5.000 metros de distância a pé, uns de bicicleta, porque o patrão não dá o transporte. Aí diz assim, eu dei emprego, eu sou justo. Às vezes compra algum objeto do funcionário, eu estou ajudando, eu estou sendo justo. Não, você está comprando, você não está dando dinheiro, você está comprando. Tudo bem, não deixa de ser uma ajuda, mas não é uma ajuda que você está dando, você está comprando algo. Essa é a verdade, gente. Então, às vezes você injustiça Deus. Não, isso aqui é meu trabalho, eu trabalhei. Não faça isso. Porque aí você vai colher o fruto da injustiça. Então, e vice-versa. Aí quando o funcionário pede para ser mandado embora, entra em acordo, não paga os direitos, né? Aí lá na frente a empresa pega fogo, né? A pessoa quebra, fale. Mas por que isso? Que eu sou uma pessoa tão justa? Não. Às vezes você não é justa porque deu emprego para alguém. Não é assim que funciona. Essa é a verdade. Então tem muitas pessoas que injustiçam os funcionários, funcionário injustiça patrão, o patrão foi honesto até demais, bota o patrão na justiça. Então, irmãos, tem que ter acordo nas instituições de família, seja numa empresa, seja na família, seja na igreja. Muitas pessoas também que vai na igreja e são infiéis. Infiéis. Tem igrejas por aí que é mantida pelos incrédulos, pelos ímpios, porque os próprios fiéis não são fiéis nos dízimos, nas ofertas, e vivem uma vida doente, de miséria. Então presta atenção. Você às vezes não injustiça alguém, mas injustiça a Deus. Você nunca foi grato a Deus. Nunca foi grato a Deus. Não, isso aqui é meu suor. Suor vem do sangue, meu irmão. E o sangue foi Deus que colocou nas tuas veias. Presta atenção. Então, reflita nessa palavra. Reflita nessa mensagem. Se for preciso você voltar ela de novo, volte. Volte. Mas não deixe. Não deixe. Não deixe uma punição severa vir na sua vida lá na frente. Então aqui serve para família, líderes dos lares de família, líderes de instituições, de igreja, de empresa, de microempresa. Não sei se eu falei certo. E às vezes a pessoa não sabe por que está sendo punido ou punida. E se você vê o seu patrão, sua patroa, cometer injustiça e não falar, lá em Provérbios diz, se você concorda com injustiça do seu líder, da sua liderança, e não denuncia, você está sendo cúmplice dele. Está lá em Provérbios, tá bom? Então, seja educado, fale com cautela, oriente seu patrão, sua patroa, seu funcionário, seu pai, sua mãe, até um filho, uma filha que vê que o pai e a mãe não está certo, oriente com humildade, com educação, com mansidão. E os pais orientar os filhos também, tá? E os funcionários, se vê que o patrão está errado, oriente com humildade, com mansidão e com respeito. Deus abençoe na paz de Cristo Jesus.